pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolor e hoje a gente está aqui no Instagram da loja Aidan para fazer uma live. Vai ser o tema de chá revelação. O pessoal que foi entrando vai dando oi pra gente saber que tá tudo legal com a imagem. A Thalita tá aqui filmando. Qualquer pergunta que vocês tenham, ela vai ler. Vou acompanhar aqui também. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Hoje eu vou ensinar uma massa bem facinho de bolo. Atingir essa massa e a cobertura dela, depois de coberto com a pasta americana, a gente vai fazer uma pigmentação aquarelada em cima desse bolo que vai ficar bem legal, tá? Oi, Ednei, boa tarde. Esperar mais um pouquinho. Eu já tô com o meu bolo aqui, ó, feito e ganacheado pra gente fazer o trabalho em cima dele. Quem tiver dificuldade de saber como que a gente aplica esse ganache no bolo, porque aqui como é no Instagram, a gente acaba trazendo o processo meio pronto, né, pra não demorar muito. Mas a gente tem lives no Facebook da Arcolor, arcolor.oficial, e lá tem várias lives com bolo comestível, onde a gente mostra como fazer esse ganache. Eu uso uma proporção de 300 gramas de chocolate para 70 gramas de creme de leite, tá? Mas a receita direitinho, o jeito de aplicar, a gente tem lá no Facebook da Arcolor. Todos os produtos que a gente vai utilizar hoje é da Arcolor, tudo vai ter na loja Aidan. Oi, Rosa, boa tarde. Nem te vi hoje. Ó, eu vou iniciando devagarzinho, que é o tempo que o pessoal vai entrando. Vou iniciar fazendo a minha massa. Vou fazer com a massa de cupcake da Arcolor. Mostra aqui pra mim, por favor, Thalita, a embalagem. Massa de cupcake neutra da Arcolor. Eu vou fazer com a neutra, porque a gente vai tingir ela, mas a gente também tem ela em chocolate e a Red Velvet, tá? Deixa eu pegar a embalagem da Red. Então todas vai ser o mesmo processo para fazer. A única diferença é que eu vou trabalhar com a branca pra gente poder tingir ela, tá? É uma massa super fácil para trabalhar. A primeira coisa, quando eu vou fazer essa massa, eu preciso pré-aquecer meu forno. Então eu já vou ligar aqui o meu forno para ele ir aquecendo enquanto eu faço o preparo da massa. Eu não vou precisar nem de batedeira, posso misturar na mão mesmo com o fouet. Então aqui eu tenho, ao invés de eu fazer o quilo inteiro, né, como eu já tô com o meu bolo pronto, eu vou fazer 250 gramas da minha massa. E tô seguindo a receita em cima desses 250. A receita inteira vem escrita atrás da embalagem, então não se preocupem. Aqui eu fracionei, né, porque eu tô utilizando só 250. Então para 250 eu preciso de 100 de água, 50 de óleo e 2 ovos. Só isso. Coloco tudo junto e vou misturar com o fouet até que ela incorpore por inteiro, ó. Muito facinho de trabalhar, né? Patrícia, boa tarde. Oi, boa tarde. Terminei de misturar, olha, já incorporei. Não tem necessidade de ficar batendo por muito tempo, senão você ativa muito o glúten da massa e ela vai fazer muita barriga quando você levar ao forno, tá? Aqui, como eu quero fazer a pigmentação nessa massa, ela é uma massa amareladinha, ó. Até por conta da gema do ovo, deixa ela até mais amarelada. Como eu quero tingir essa massa, primeiro eu preciso tirar o amarelo da massa com o corante branco. Porque se eu venho, por exemplo, com a cor azul e misturo aqui direto nessa massa amarela, ele vai ficar verde, né? Porque azul com amarelo dá verde. Então, primeiro eu vou matar um pouco desse amarelo com corantinho branco, líquido gel branco. Vou colocar mais um pouco. Eu preciso tirar um pouco desse amarelado primeiro, para depois eu fazer a coloração na minha massa. Eu vou cortar o meu bolo no final. Dentro dele eu utilizei 2 tonalidades de corante, tá? Eu usei
a linha Choque Dark Color no azul. E usei também a linha Baby Dark Color no azul. Então a minha massa dentro do meu bolo, ela tá mesclada com essas duas cores, tá? Mas aí vocês podem usar o que vocês encontrar na loja. Pode ser a linha Choque, pode ser a Baby, pode ser a linha comum. Tudo vai dar certo, tá? Tirei um pouco do amarelado da minha massa. Agora eu vou acrescentar o corante para fazer a pigmentação. Na tonalidade que eu quero. Como é chá revelação, eu vou usar azul ou rosa, né? Vai depender do sexo da criança. Então aqui no caso eu vou utilizar o azul. Ó, que facinho de tingir. Eu gosto de azul escuro assim, ó, por isso que eu usei a linha Choque. Mas geralmente quando é bolo pra chá revelação, o pessoal prefere mais clarinho e vai colocar então o Baby, tá? Ou pode ser o Choque em menos quantidade. A Bel Gomes, boa tarde. Oi, Bel, boa Maria tarde. de Lourdes, boa tarde. Boa tarde, Maria de Lourdes. Ó, que bonita a cor. E é só isso. A minha massa já tá pronta. Meu forno já tá pré-aquecendo, então eu vou levar pra assadeira. Eu já tenho uma assadeira aqui que eu forrei com papel manteiga, mas aí vocês podem colocar papel manteiga, desmoldante, untar com margarina. Dê preferência em fazer placas, ao invés de tentar fazer um bolo muito alto, porque o resultado da massa vai ser melhor, tá? Então não tenta fazer um bolo tão alto, porque além dele demorar a passar, te dá mais trabalho assando. A massa ela fica mais perfeita ainda quando a gente faz ela em placas. A Edna perguntou aí, o gosto não fica amargo? Não, depende muito da quantidade de corante que você vai colocar. Como eu tô trabalhando com a linha Choque, ele é bem concentrado. E se eu estivesse trabalhando com a Baby, seria sinal de que eu queria uma cor bem clarinha, então eu não ia colocar muita quantidade. Não corre o risco de amargar, pode ficar tranquila. Ó, vou espalhar aqui. Meu forno já tá pré-aquecido. Aí eu arranquei a grade aqui do meu forno. Peraí, Thalita. Porque eu coloquei meus panetones em cima que eu assei pra aula de amanhã. Pra esfriarem. Deixa eu colocar a grade do meu forno aqui de volta. Porque ele vai ficar muito baixo e vai queimar. Aqui você só vai fazer na coloração azul? Não entendi. Você só vai fazer na coloração azul? Sim, porque o processo do rosa é a mesma coisa. Matou o amarelo com branco e depois joga o rosa. Não vai mudar, tá? Então eu só vou fazer o azul, que é só pra mostrar mesmo. Ou se caso quiser um rosa mais clarinho, também pode usar o rosa baby. Isso. E se quiser ele mais concentrado, também temos o rosa choque. O rosa choque. Então é vocês que mandam, tá? Depende do que vocês querem. Aqui, como eu já tô com o meu bolo pronto, já tá assado, montado. Dentro dele eu coloquei confetes, fiz um buraquinho no meio e coloquei confetes da cor que a mãe falar pra vocês que é o sexo. A mãe, na verdade, não. Geralmente é alguém que fala, né? Porque se é revelação, ela não pode saber. Mas da cor que avisar que é o sexo, é a cor que a gente faz a massa do bolo. E é a cor que a gente coloca os disquete dentro. No final, não me deixa esquecer de cortar o bolo, Thalita. Da outra vez ela esqueceu. Não me deixa, Thalita. Ó, Soft Brilho Dark Color. Eu gosto de colocar eu gosto de colocar com um estilete ou uma colherzinha, o que seja, pra mim não ter contato com a minha mão dentro do meu pote, mas depois eu gosto de espalhar com a mão pra me sentir a quantidade que eu tô depositando, ó. Pra mim não colocar excesso, porque aqui é uma pequena quantidade apenas para grudar a minha pasta, tá? Não é excesso de soft brilho. Então eu venho, passo em toda a lateral, na parte de cima, e sempre preciso fazer esse processo e deixar meu bolo preparado, me esperando para me cobrir a pasta. Não posso abrir minha pasta, deixar aqui ressecando e depois mexer no bolo, porque senão a pasta corre o risco de rachar, tá?
Então, se for um bolo fake, um bolo comestível, independente do bolo, a gente precisa fazer o bolo primeiro e deixar preparado esperando. Hoje a gente tá fazendo o chá revelação um pouquinho diferente. A gente vai fazer um elefantinho em cima pra sair um pouco daquela onda do sapatinho, né? A Rosa que teve essa ideia disse que já tava enjoada do sapato. Então, ó, a gente vai modelar esse elefantinho. Procurei uma modelagem bem facinha pra realmente ser algo rápido de fazer, tá? Vou modelar ele. Então eu vou fazer a cobertura agora do meu bolo. Meu bolo já tá ali preparado, esperando. Eu vou fazer... A parte de dentro já tá na cor que é o sexo do bebê, a cor da massa e os confetes de dentro. Agora a parte de fora ainda é surpresa, então eu vou fazer duas cores, que é o rosa e o azul. Só que eu vou cobrir com branco, tá? Porque a gente vai aquarelar pintando. Então, ó, a gente já tem pasta de 500 gramas já colorida, 20 cores diferentes. E a branca temos embalagem de 800, 1,2 kg, 2 kg, 4,5 kg, 5 kg. E sempre coloração com o mesmo liquigel que eu utilizei para colorir a massa, tá? Pé de festa, que fofura. A Bel falou, você podia fazer um bolo do Rei Leão. Já tá criando ideias aí, né, Bel? Seria legal, hein? Ó, vou tirar da embalagem a minha pasta. Quando é um bolo comestível, eu costumo abrir ela um pouquinho mais grossa para não mostrar as imperfeições do meu bolo. Então eu vou tirar aqui, ó. E vou ativar. Deixa eu mostrar como ela vem, ó. Ela vem como se ela estivesse rachando, ó, se abrindo. Então a gente precisa ativar a goma dela pra gente ter uma massa bem elástica pra fazer a cobertura desse bolo. Não preciso passar nada na bancada, porque aqui tô trabalhando em cima de um tapete de silicone, então não tem necessidade. Lembrando que eu tô trabalhando hoje no bolo comestível, sem touca, sem máscara e sem luva, porque a gente tá aqui na Arcolor. Só tá eu e a Thalita aqui. A Thalita vai se deliciar com esse bolo depois. Não é pra venda. Ó, vou ativando a goma dela sem ficar puxando. Eu não vou levando lá na frente e trazendo de volta pra não entrar ar aqui dentro, porque senão ela fica com umas bolinhas de ar que ficam feias. Depois a gente tem que vir estourando. Então, vai sovando como se fosse um pão. Até você perceber que ela tá uma massa bem elástica. Olha a diferença que ela vai ficando. Muita diferença, né? Do que quando a gente tira da embalagem. Então assim a gente já sabe que a gente tem uma massa bem elástica e que a gente vai cobrir o bolo com segurança. Então aqui, ó, toda a parte bagunçada da minha pasta eu jogo para baixo. A parte lisinha vai ficar pra cima, que é a parte que vai ficar em cima do meu bolo. Vou abrindo de um lado pro outro. Viro de um lado pro outro. E depois eu começo a puxar do meio para as pontas, ó. Porque assim eu trago a pasta do centro e vou levando pra lateral. E não corre o risco do meio ficar mais grosso que as pontas. Então eu venho pegando do centro e levando para toda a lateral. Para você saber se a quantidade de pasta que você abriu já é suficiente, é só você pegar uma fita métrica ou um barbante, medir o seu bolo e olhar se a circunferência que você abriu de pasta já é suficiente. Ó, vou puxando do meio para a ponta. Meu bolo já tá ali preparado para receber a pasta. Eu gosto também de ir olhando todas as laterais, ó. Eu sempre vou levantando pra ver, ó. Aqui tá grosso, eu sei que pra esse lado eu posso abrir. Aqui ainda já tá mais fino, já não mexo mais pra cá. E eu gosto de fazendo isso, ó, na lateral inteira, porque eu sei pra onde eu consigo abrir ainda e pra onde já tá bom de parar, tá? Então aqui, ó, nessa ponta aqui, eu sei que ainda tem o espaço, ó. Então, aqui
Aqui já é suficiente para me cobrir o meu bolo. Se vocês estiverem com receio de pegar essa pasta para levar no bolo, pode passar um pouquinho do açúcar impalpável aqui em cima, só para vocês enrolar no rolinho sem uma parte grudar na outra, trazer na ponta do seu bolo e soltar do outro lado, tá? Mas com o tempo vocês vão perder esse medo, que a pasta não é frágil, e vão levar direto. Colocou em cima do bolo, primeiro se preocupa em grudar toda essa parte de cima e toda a quina do bolo. Porque se as preguinhas ficarem fazendo peso, essas quininhas vão rasgar. Então eu tenho que colar ela primeiro, tá? Colei a quina, aí sim eu venho tirando essas preguinhas que ficaram em volta. Com a mão bem levinha, eu vou encostando no meu bolo, ó. Me ajuda quando eu dou uma levantadinha, diminui o tamanho da preguinha e eu acomodo. Cuidado para não abrir a pasta fina demais, porque faz muita preguinha em volta. Quem tá começando vai se atrapalhar muito na hora de tirar, principalmente em bolos comestíveis. Ó, até a última preguinha. Encostei tudo no meu bolo. Eu vou vir com um alisador próprio para a pasta americana. Aliso a parte de cima e a lateral eu venho jogando para baixo, ó. Aqui a força que eu coloco é pra bandeja e não pra dentro do bolo, pra mim não amassar o meu bolo, tá? Vocês escutam até um barulhinho, mas é batendo na bandeja, ó. E já venho afinando pra mim fazer aqui o corte na parte de baixo, ó. Pra me tirar esse excesso de pasta. Mesmo processo de cobertura num bolo fake. No bolo fake eu passo gordura vegetal pra colar a pasta nele. A fatia confeita falou que estava aguardando na página do Facebook. Tadinha. Mas depois que a gente terminar aqui, vai ficar salvo e você consegue ver o comecinho, tá bom? Ó. Tirei o excesso. Sempre tenho que olhar se alguma dessas minhas bordas sujaram de chocolate, ó. Aqui sujou um pedacinho e eu tenho que tirar pra me poder descartar, ó. Tudo que tiver sujado, eu tenho que jogar fora pra não criar fungos e nem bactérias. E o excesso dessa minha pasta, eu coloco bem fechadinha dentro de um saquinho e vai até a validade dela dentro do armário, tá? Desse saquinho eu gosto depois de passar pra um pote bem fechado. A gente tem esse de 1,2 kg, que ele veda bem, ó. E aqui eu tenho certeza que ela dura até a validade dela, tá? Agora eu vou terminar de alisar o bolo. Tirei a parte de baixo e eu venho na lateral girando movimentos circulares para me tirar qualquer marca que tenha ficado. Ó. Vou girando em movimentos circulares para me tirar qualquer marcação que tenha ficado na lateral. E venho com uma estaquinha e bem rentezinho aqui, ó, acho que nem vai dar pra enxergar que é branco no branco, ó. Eu vou tirar esse restinho aqui que ficou, ó. É praticamente nada, né? Porque o excesso maior eu já tirei com o alisador. Só dá pra ver, acho que quando eu puxo, ó. Se quiser cobrir a bandeja também fica bem bonita. A bandeja coberta deixa bem elegante o bolo. Ó, tiro todo o excesso. Pra gente fazer a pintura agora aquarelada. As meninas que assistem sempre a nossa aula no Face sabem que a gente usa bastante essa técnica. Eu gosto bastante. Vou levar aqui em cima da bailarina pra ficar mais fácil de pintar, ó. Então,
Aqui eu vou usar corante azul e corante rosa. Nenhum eu vou colocar o azul. No outro eu vou colocar o rosa. E um pouquinho de água em cada um. Um pouquinho de água aqui e um pouquinho de água aqui. Essa técnica dá pra fazer com álcool de cereais, evapora mais rápido, porém os corantes não vão se diluir direito, ele fica com uns gruminhos sem desmanchar. Por isso que eu prefiro fazer com água mesmo, que demore um pouquinho mais pra secar, porque desmancha melhor, ó. Então eu vou misturar aqui, ó, a água com corante. Vou colocar um pouquinho mais de água nesse, que ele ficou muito concentrado, pra não ficar muito escuro. E nesse aqui eu vou colocar mais corante e um pouquinho mais de água pra mim ter... Ui, meu Deus! Minha mão tá lisa. Pra mim ter mais quantidade, que tem bem pouquinho aqui, ó. Você emocionou com o rosa, né? É, sempre com ele, né? Vou misturar. Olha como dilui bem rapidinho, ó, com água. Já com álcool de cereais, ele fica com os pedacinhos sem misturar. E vou pintar, ó. Eu vou fazer uma divisória de um lado pro outro, nas cores. Só que eu não quero essa divisória bem certinha, então eu vou fazer ela assim, ó, bem bagunçada, tá? Ó. Entra um pedaço mais que o outro. E já venho com o azul do outro lado, casando aqui, ó. Eles dois vão se misturar e ele fica quase como se fosse um lilazinho no meio. Então eu vou jogar um pouquinho dele pra dentro também do rosa, pra mim não ter uma mescla tão certinha. Ó, eu quero misturar um pouco dessas duas cores, que aqui no meio ele fica parecendo como se fosse um roxinho, ó. E aí eu continuo a pintar com azul pra cá. Com o pincel com as sedas bem macia, vai te ajudar a espalhar bem. E continuo com o rosa pra cá. Ele demora um pouquinho pra evaporar, mas não é muito. No começo você sente que a pasta tá meio grudentinha ainda, mas depois ela seca e vai ficar bem sequinho, tá? Olha que rápido essa pintura, né? Super rápido. Vou jogar um pouquinho mais do azul aqui no meio, pra não ficar umas falhinhas brancas. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Vou dividir sem me preocupar em ficar reto. E vou jogando pro lado. Tenta sempre pintar no mesmo sentido, pra não ficar feio. Se a gente começa a pintar em um sentido e passa pro outro, ele fica muito feio. Então, começou num sentido, termina a pintar no mesmo. E tenta já cobrir todo o espaço, pra depois não ter que vir com o corante por cima, porque ao invés de você pintar, você arrasta e tira o que você colocou embaixo, tá? Então, tenta não deixar com falhas, porque depois cobrir é difícil. A não ser que você espere ele secar completamente e venha cobrindo depois. Ó, aqui também eu já vou deixar bem bagunçado. E venho com o azul do outro lado, fazendo essa linha aqui, misturando bem bagunçadinha.
Poderia deixar bem retinho? Pode, aí fica a critério de vocês. Se quiser bem retinho, passa uma linha marcadinha e vem pintando. Tá dando pra ver bem no vídeo, Thalita? Tá. Ó, tô jogando ainda aqui um pouquinho do azul pra dentro e vindo com rosa por cima pra bagunçar aqui, deixar meio que um lilás. Vou continuar aqui o azul. Olha que facinho que é de pintar, né? O aquarelado. Rapidinho. Rapidinho a gente pinta o bolo todo. Estão gostando dessa ideia? O que vocês estão achando? Alguma dúvida, perguntas? Fazem aí pra gente. Se quiser mais escuro, espera secar, passa uma segunda mão. Não adianta tentar passar uma por cima da outra. Ou na hora de misturar com a água, já coloca menos água e mais corante, tá? Vou passar um pouquinho de álcool de cereais aqui na minha bandeja, só pra me tirar um pouco desse excesso do corante. Limpar ela. Ah, elas estão gostando, ó. Carinha de apaixonadas. Ah, que legal. Eu vou mostrar um bolo aqui que a gente fez no Facebook Dark Color com essa mesma técnica para vocês verem como que a gente consegue trabalhar com essa técnica em vários bolos, tá? Deixa eu só limpar aqui que eu vou pegar ali o que eu fiz. Tirar só mais o excesso, senão não dá tempo da gente cortar esse bolo. Pra vocês verem hoje dentro. Precisa ser cortada. É, que eu quero que vocês vejam a parte de dentro. Ó, essa técnica desse bolo aqui foi a mesma. A parte verde dentro, cobri o bolo de branco e vim aquarelando de verde. A mesma técnica. Quem quiser ver esse bolo tá no Facebook da Arcolor, arcolor.oficial, a live tá salva lá. Mas pra mostrar a ideia de como vocês podem utilizar. Ó, aqui eu vou tirar só o excesso, em casa vocês limpem com cuidado, com o tempo. Eu sou meia psicotinha, se deixar eu fico aqui limpando e a live acaba. Agora a gente vai fazer a modelagem. Já vou até colocar a minha aqui em cima. Deixa eu escolher qual que eu quero a minha frente. Vou colocar a minha direto em cima do meu bolo. Vocês podem espetar com um palitinho de dente ou de pirulito para fazer o transporte. Tem um coraçãozinho aqui que eu vou colocar, depois eu mostro pra vocês como eu fiz. Vou colocar o azul no rosa e o rosa no azul. A parte da frente eu quero fazer um ponto de interrogação, então eu tenho um cortador. Dá uma perguntadinha na loja Aidan se vocês encontram esse cortador. Já vou cortar ele amarelo e pinto de dourado, tá? Ou se eu quiser deixar no amarelo também eu posso. Ó, abri uma pasta amarela, vou cortar um ponto de interrogação. Tenho quase certeza que esse cortador aqui vocês vão encontrar na loja Aidan. Ele vem no kit junto com números. Eu já tenho a minha modelagem pronta, porque eu preciso dela sequinha pra me poder posicionar ali em cima, tá? Mas eu vou fazer uma junto com vocês. Vou pintar de dourado. Tenho aqui um corante em pó. E eu vou misturar ele com álcool de cereais.
Nossa, ninguém ficou com nenhuma dúvida? Não. Ou eu expliquei muito bem, ou vocês já sabem muita coisa, hein? Os coraçãozinhos estão subindo. Ah, que legal. Ó, vou pintar de dourado. O amarelo, eu gosto de fazer amarelo porque o dourado depois cobre mais fácil em cima, mas pode ser branco também. Tô pintando aqui as laterais. E é só levar no meu bolo. Aqui eu não preciso passar nem nada pra colar, porque o meu bolo ainda tá úmido da minha pintura, então ele cola fácil, tá? Então eu vou vir aqui, ó, colocar esse pontinho de interrogação. Não vou precisar passar colinha. Vou passar um pouquinho no corante aqui que eu passei o dedo em cima. Olha que fofinho. A parte de baixo, se vocês quiserem fazer qualquer decoração, moldes de silicone fica bem bonito pra colocar nessa decoração na parte de baixo. Facilita o trabalho. Veja qual molde vocês encontram na loja Aidan. Qualquer molde de silicone, apenas a gente precisa colocar dentro do molde que já sai no formato, não tem necessidade de passar nada. Ó, coloco dentro do meu molde, aperto e já tiro no formato. Molde de silicone é vida, porque como facilita o nosso trabalho, viu? Tem alguém da loja aí pra falar pras meninas se elas encontram molde de silicone aí na Aidan. A loja Aidan fica no Rio de Janeiro. Muito facinho de trabalhar com moldes. Prático, né? Muito prático. Nossa, eu tô estranhando vocês tudo quietinha, hein? Zero de pergunta. Todo mundo concentrado. E faço o acabamento aqui na parte de baixo. Também não tenho nenhuma necessidade de passar nada pra grudar, porque já tá úmido. Até nisso facilita esse aquarelado, hein? Ó, não precisa nem passar cola. Muito prático. Vou tirar aqui o excesso. Passar uma bolinha aqui embaixo, ó, do número, só pra casar aqui essa emenda. Não gostei. Ia passar, mas não gostei. Vou unir e coloco a bolinha de volta. Era pra ter colocado o acabamento primeiro, né? Mas eu fui não esperta nessa parte. Agora, vou fazer o elefantinho. Pra fazer o elefante, eu utilizei pasta branca com pasta preta e fiz esse cinza. Esse elefante é muito facinho de fazer. Ele tá bem na moda, eu acho que vocês já viram nesses topos de papel esse modelo de elefante. Ó.
Então, tô ativando a goma da minha pasta. Vou tirar aqui uma quantidade que eu quero que seja o tamanho do meu elefante. E preciso colocar CMC, ó. O CMC, ele vem assim, em pó. Um pozinho. Misturado com água, ele vira esse gel, que é o que eu uso pra colar os detalhes. Uma colher de café do pó para 50 ml de água, deixa hidratar sozinho e ele vira esse gel. Mas na minha modelagem eu vou usar o pó, porque o pó vai ressecar minha pasta e deixar ela mais firme para minha modelagem ficar do modelo que eu quero, tá? Então aqui eu misturo o pó na minha pasta. Aqui essa pasta eu não posso mais utilizar para cobrir bolo, apenas para modelagem, porque ela vai estar seca. Não posso mais cobrir bolo com ela, senão a minha cobertura do bolo vai rachar. Mistura bem o CMC. Aí eu acho que eu vou ligar esse ar, Thalita. Tô assando. Eu desliguei para ele não ressecar a pasta, mas a gente já cobriu o bolo. Ó, misturo. Vou fazer uma bolinha, gira bem essa bolinha na mão pra tirar todas as marcações que ficaram na pasta. Se tiver muito gelado aí pra você avisa pra mim aumentar. Ok. Ó. Tiro todas as marcações. E aqui eu vou fazer um cilindro. Um cilindro e vou pressionar, ó. Pressiono esse cilindro. Vou deixar a parte de baixo reta. Essa parte de baixo vai ser os pés. Então, eu venho aqui, ó, e tiro uma divisória no meio, pra ser o meinho das perninhas, ó. Vou tirar aqui a marcação do corte. E com a tesoura, eu vou dividir pra mim já ter as 4 pernas, ó. Um lado e o outro. Vou dar uma aberturinha aqui, tirando a marcação da tesoura. Ó, dou uma afinadinha nelas, pra dar uma separadinha delas do corpo. E acerto a parte de baixo pra ficar bem retinha, pra me conseguir posicionar ele de pé depois. Se ficar torto, ele não vai ficar de pé. Então, vou acertar as 4. Eita, esqueci do bolo. Já tá bom. Deixa eu tirar só o bolo aqui, meninas. Deixa eu mostrar novamente. Já tinha esquecido, eu senti o cheiro. Ó. Se vocês querem fazer da maneira que eu fiz, ganacheando, não tem necessidade de tirar essa pelinha de cima. Agora, se vocês querem um bolo pelado, a gente precisa arrancar toda a lateral e a pelinha de cima, porque a parte de dentro é a parte que tá bem bonitinha da cor que a gente fez, ó. Porque essa parte é o caramelo da massa, ele açucara, né, e fica assim mais douradinho. A parte de dentro fica bem perfeita a cor. Deixa eu deixar pra cá, que eu não sou confiável, eu me queimo. Hoje você não tá mesmo, não. Não, nem um dia eu sou, Thalita. Ó. Tirei as perninhas. Tô dando formatinho aqui nesse meinho. Acerto essa parte de cima que vai ser como se fosse as costas dele. E daqui eu já tenho que vir, ó, bem pertinho das perninhas, puxar uma tromba, ó. Então, eu venho e vou alisando e puxando, ó. E isso com a minha massa ainda fresca, não posso esperar esse CMC secar pra me fazer isso. Vou deixar aqui retinho e posso já dar movimento na pontinha dela, ó.
puxar mais pra frente pra ficar uma trombinha maior. E o rabinho a mesma coisa, ó. Só que menorzinho. Puxo. E dou um movimentozinho aqui pra ele, ó. É super fácil essa modelagem. Bem facinho mesmo. Ó, vou apoiar aqui, ó, pra minha tromba não ficar pendurada, pra ela não quebrar, não soltar da onde tá o corpo. Já faço uma bolinha onde que é os olhos. Ó. Os olhinhos vai ser aqui. Eu faço a bolinha dos dois lados, mas eu só coloco os olhos agora em um, porque esse lado eu vou manter aqui, ó, secando nessa posição. Então, quando ele tá bem sequinho, ao ponto de eu conseguir ficar com ele em pé, é que eu tiro ele dessa posição. Ele vai secar assim, tá? Então, por enquanto, eu não mexo com o lado de lá. Só furo, coloco uma bolinha preta deste lado. Passo a colinha de CMC preparada dentro dos olhos. Coloco a bolinha preta. E as orelhinhas dele é um coraçãozinho, que aí vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu quis fazer amarelo, que é pra poder a mãe não falar, ah, eu acho que fez a orelha do elefante rosa, então é menina. Ou acho que fez azul, é menino. Então, pra não ter essa dúvida, eu fiz amarelo. Quer dizer, pra deixar com mais dúvida, né? Então, corto aqui um coraçãozinho. Passo a colinha aqui. Passar aqui no coração. E colo. Então, aqui eu deixo ele secar nessa posição. Já faço um furinho aqui, ó, que é onde eu vou encaixar depois esses balõezinhos, ó. Não, esse lado. Os balõezinhos, então eu já deixei um furinho aqui dentro da tromba. E deixo ele secar assim, nesta posição, ó. Deu pra ver direitinho? Deixo a pasta apoiada aqui, porque senão o peso da trombinha vai dobrar ela e ela rasga. Então eu deixo apoiada assim. Secou bem sequinho nessa posição. Eu posso já levantar e deixar ele em pezinho. Já coloco o coração do outro lado e o olhinho do outro lado. Só depois que eu tiver com essa peça seca, tá? Aí esse coraçãozinho que eu coloquei aqui rosa, eu vou fazer ele azul e eu faço ele cortando dentro do saquinho, que é pra ele ficar com esse efeito meio baloadinho, sabe? Ó, então aqui eu tenho uma pasta azul bebê. Aqui tá no meu bolo, eu usei a rosa bebê já pronta. Tô achando que é menina. Você tem alguma coisa de festa do tema Sonic? Não, a gente não fez nenhuma live com o tema do Sonic. Ó, vou deixar mais grossinha, eu abri fina demais, tá? Pra esse efeito eu preciso que seja uma pasta mais grossa. Aqui, ó, eu vou mostrar a diferença pra vocês. Se eu venho e corto, tá vendo que tá bem retinho a lateral, bem certinha? Agora, se eu quero como se fosse um ursinho, uma almofadinha fofinha, coloco dentro de um saquinho, porque na hora que eu corto, olha como a pasta entra pra dentro do meu molde, ó. E aí, quando eu tiro, as pontas dela tá meio arredondadinha e ela tem esse efeito assim, ó, como se fosse mais fofinho, tá vendo? Não tá reto. Dá pra notar a diferença no vídeo, Thalita? Ai, agora deu. Deu? Deu. Então, quando vocês quiserem qualquer coisa que fique assim, meio que ovalado, é só fazer desta forma o corte. Às vezes quer fazer tipo imitando um hambúrguer ou um macarrons, o tema do bolo de vocês for docinhos, guloseimas, pode fazer desse efeito, que aí vocês vão conseguir esse efeito baloado. Só cortar dentro de um saquinho, tá? Aí aqui, ó, deixa eu cortar um menorzinho só pra me mostrar como é que eu fiz. Vou cortar aqui um coraçãozinho menorzinho. Na tromba dele eu coloquei menor. Uma pra a tromba não ficar muito pesada e outra pra combinar com o tamanho dele, né? Porque ele não é tão grande. Então na tromba eu peguei um arame desses que a gente faz flores.
Deixa eu achar só o meu alicate. Vou mostrar novamente os coraçãozinhos. Ó, peguei um arame desses que a gente faz flores. Dobrei uma pontinha para dentro. Essa pontinha, deixa eu diminuir o tamanho. Essa pontinha foi o que eu introduzi aqui dentro da boquinha dele. E a pontinha que ficou pra fora, eu coloco o coraçãozinho. Fura primeiro o coração. Passei cola na ponta do meu arame. E introduzi aqui. Isso com ele já seco. Depois do meu elefante estiver durinho, em pezinho, bem sequinho, aí sim eu faço isso, porque aí eu vou ter mais sustentação desse arame. Senão ele vai ficar fazendo isso, ó. Porque dentro tá molinho, ele não sustenta. Ele não vai ficar em pezinho como que tá no bolo, tá? Então espera primeiro o elefante secar e depois coloca o coraçãozinho dentro. Estes outros eu coloquei num palitinho de dente, mas vocês podem colocar nenhum de pirulito. Ou até um macarrão espaguete para ter contato com o bolo. E vou posicionar aqui, ó, do ladinho do rosa. No azul eu coloquei rosa e no rosa eu coloquei azul. Então vou colocar um assim, um em pezinho aqui atrás. Tô fazendo de uma maneira que não fique mostrando os palitinhos, tá? Posso vir só com o coração sem nada, sem palito, ó. Fofinho. Fica, não fica? Fica bem delicado. Ó. Só tô tentando esconder os palitinhos pra não ficar mostrando. Olha que legal. O azul acabou ficando com mais do que o rosa. Só pra vocês acreditarem que é menino. O que vocês acham? É menino ou menina esse bolo, hein? Eu acho que é menina. Gostaram? O que vocês acharam? Fala aí pra gente. Antes da gente cortar o bolo, pra vocês verem dentro. Vamos fazer um print, Thalita, antes da gente cortar o bolo. Deixa eu segurar aqui. Quem fizer o print me marca, Tatiana da Silva 12 no Instagram. Vou desativar os comentários. Aí, agora vamos cortar. Deixa eu pegar uma faquinha. Bandejinha, porque eu vou tirar um pedaço grande pra gente conseguir ver dentro, tá? Vou cortar aqui na parte de trás, ó, pra não deformar tanto a frente. Thalita acha que é menina, hein, gente? Você gosta de rosa? Consigo puxar. Enganei a Thalita. Olha, dessa vez enganou, hein? Olha que legal. Quando a mãe cortar, os disquetes vão cair tudo de dentro. E aí ela vai descobrir o sexo do bebê. O meu bolo é de brigadeiro porque eu quis esse sabor, porque a gente tava com vontade. Mas caso vocês queiram fazer numa cor branca pra ficar mais delicado dentro, se bem que não é muito vocês que vão mandar nisso, né? Geralmente vai ser a pessoa que pediu o bolo que vai escolher como quer. Ó, a parte do corte. Deixa eu ver se dá pra ver a diferença da massa. É que misturou aqui o recheio, ó. Mas essa massa tá mais clarinha, mais escura, mais clarinha e mais escura. É verdade. É que o recheio misturou, não tá dando pra ver tão definido.
Deixa eu ver aqui dentro. O meu recheio misturou, que tá bem molhadinha a minha massa. Eu acho que dá pra ver. Certo? Aí aqui, ó, depois que eu coloquei os disquete, eu cobri com uma rodelinha de bolo e depois passei o ganache em volta, tá? Pronto? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigado o convite da loja. Fiquem com Deus. Obrigada.